Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui ao vivo. Já teremos o nosso poeta Fábio Santiago. Antes eu queria apresentar para vocês o livro de hoje, que é o primeiro dos dois livros que Fábio lançará conosco esta semana. Será o Mar de Sombras. O Fábio vai estar acompanhado com Dora Lampert, poeta, e que ele fará perguntas. Então, creio que muitos de vocês já conhecem o Fábio. Eu queria dizer uma boa noite para vocês. Meu nome é Carlos Benevides, eu sou editor da OIA. Então, antes de mais nada, esperando o pessoal chegar, tá? Então, vamos ler um pouco sobre o autor, Fábio Santiago, poeta. Nascido em Maceió, reside em Curitiba e é formado em comunicação social. Concorreu em 97 ao Bolsa Vita para jovens estudantes, por indicação do escritor Valêncio Xavier. Criador do blog Acre Infuso, em 2004, recebeu em 2005 uma menção honrosa do CEP do Comodoro. Premiação do diretor de cinema Carlos Rauschenbach. Em 2018, teve o poema Flores e Sombras na Dobra do Tempo, publicado em sua antologia poética da editora Chiado. Em 2020, publicou o livro Intramuros. Em 2021, ele iniciou uma coluna de crônicas no site da Cota Editorial, e ainda no mesmo ano publicou o livro Versos Magros. Então, na verdade, estamos lançando o que seria o primeiro livro de Fábio Santiago. Mas ele vai explicar isso melhor para vocês do que eu, tá bom? Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Lembrando que, durante a live, podem fazer perguntas. A gente quer bastante que vocês participem fazendo perguntas para o poeta, tá bom? Eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz com a participação de todos vocês, tá bom? É isso, gente. Um beijão. Eu vou agora chamar o nosso querido poeta, Fábio Santiago. Boa noite. Não teve o rufar de tambores, mas ele está aqui presente. E também a gente vai trazer aqui a nossa queridíssima Dora Lampert, que agora ficará com o Fábio, e ela fará a primeira pergunta para que o Fábio nos apresente o livro e a razão da existência desse livro, que tem uma história muito legal para vocês saberem, tá, gente? Então, eu vou ficar agora aqui assistindo as pessoas. Um beijo para vocês, a gente volta já já. Boa noite para todos, é um prazer estar junto com o Fábio, hoje à noite, para o lançamento do livro dele, Mar de Sombras. O Fábio é o grande responsável por eu ter publicado o meu primeiro livro de poemas pela OIA Editora, né? E foi bem rápido quando eu comecei a ler os poemas dele, foi bem rápido para eu perceber por que ele se identificou tanto com a minha escrita, porque a gente fala das mesmas coisas, embora com linguagens diferentes, né, cada uma à sua maneira, mas de uma forma a gente se conecta bastante. A primeira coisa, eu e o Fábio, nós não nos conhecemos antes de que ele lesse, né? Esse primeiro poema, sou verbo, sou verve, ruído, silêncio de letras que não me consome, constroem na música o que nele habita. Eu quero te perguntar, Fábio, o que habita na tua poesia? Boa noite a todos, a todas, a todes. É sempre uma alegria estar aqui na OIA, né, que foi tão bem recebido os meus livros, tanto o Cantos Temporais quanto o Mar de Sombras. O Mar de Sombras, era para ser o meu primeiro livro, né? Ou seja, ele, na verdade, ele traz toda uma escrita de uma vida inteira, desde o menino
que lia sem saber como, mas tentava ler Augusto dos Anjos, inclusive. Eu sempre tenho umas coisas que eu gosto de ter uns livros comigo para, sabe, meus patuazinhos, assim, me abençoar todos nós, né? E esse livro é um livro que tinha lá em casa, que faz parte da biblioteca do meu irmão, e esse livro eu devia ter uns 13 anos quando eu folheava e tentava ler os poemas do Augusto. Sabe? E, além do Augusto, tinha a poesia do... Tinha muita coisa em casa, na verdade, sabe? Enciclopédias, e eu estava folhando aquilo e folhando os livros e tentando me achar ali. Como eu tinha irmãos muito ligados, gostavam muito de arte, tenho, né? Meus irmãos são muito ligados em arte, meus pais, e perceberam esse desejo do menino que preferia ficar no quarto do que sair para jogar bola, por mais que jogasse bola também, eles começaram a me trazer coisas. Então eu vi os filmes, assim, eu vi James Dean, os filmes Assim Caminha a Humanidade, Vidas Amargas, e todas essas, sabe, esse estofo deles começou a chegar até a mim, assim, esse menino que estava querendo viver de arte, de alguma maneira, talvez, na minha cabeça, ou eles perceberam isso e todos me cercaram, meus irmãos, meus pais, e até eu conhecer um livro chamado Uma Temporada no Inferno, do Rimbaud. E esse livro mudou a minha vida. Rimbaud mudou a minha vida. O Vinícius de Moraes, se não me engano, falava que Rimbaud é o pai de todos, né? De certa maneira. E quando eu li esse livro, eu quis ser poeta. Isso foi tudo te habitando. Sim, foi tudo me habitando, e eu queria ser um poeta, só que eu queria ser um poeta maldito. Era o sonho do menino pretencioso. Queria ser, assim, eu lia Baudelaire, lia Letremont, e toda aquela, sabe? E Manuel Bandeira, todos eles, depois veio a geração Beat, Bukowski também, mas Fante, daí vai vindo, né? Todo mundo você vai buscando, né? E tinha essa coisa de querer ser um poeta, escrever, e eu tinha uns caminhos meio, assim, eu tenho sempre os caminhos, eu sou loser, então eu sempre faço os caminhos estranhos. Eu comecei fazendo uns vídeos, porque eu tinha essa coisa com o cinema, e eu fazia uns vídeos que, na verdade, eram meus poemas filmados, né, de certa maneira. Uhum. E só que eu embarquei nessa onda. Eu cheguei na época, pra você ter uma ideia da minha... o ímpeto dos jovens, né? Tem uma poeta em Curitiba chamada, já é falecida, né, Helena Collodi. É uma grande poeta, né, bem conhecida em Curitiba. E eu vi uma reportagem uma vez que dizia, ela morava na Praça Rui Barbosa, uma coisa assim. Eu peguei uma lista telefônica, descobri o telefone dela, liguei para casa. Aí falei com uma senhora muito simpática, que infelizmente eu não lembro, não recordo o nome, e falei, olha, eu escrevo uns poemas. Será que ela poderia ver? Olha a pretensão do jovem. Que coisa boa isso, né, Fábio? É lindo, porque essa senhora pediu meu original, que nem sabia que era original, eu escrevia lá e é isso aí, ó, meus poemas, meu livro. E ela recebeu e falou, ó, a Helena vai marcar contigo. E ela marcou. Fui até lá, isso com 16 anos de idade, ela leu, ela tinha lido meu livro, ela me mostrava assim, olha, eu gosto mais desses que parecem um haikai, mais sabe, meus poemas são terríveis, com certeza, eu não tô tendenciosa, totalmente, né, do jovem que tá assim, que eu via muito filme, então também via, tava muito naquela coisa do cinema francês, Rolefou, 30 anos essa noite, ano passado em Mariembá, então tudo isso na minha cabeça, daí chega o Rimbaud, chega todos os poetas, o Bandeira, e eu ali, né? E foi lindo. Helena Collodi, para quem não sabe, esse é um dos livros que eu tenho, né? Do primeiro que eu Helena Collodi. E foi muito legal. Foi a primeira vez que eu respirei o ar de um artista, de um poeta, sabe? Isso muito me interessa. E ela teve a grandeza de te receber, né?
E conversar como às vezes uma determinada pessoa se abre para aquilo e ela te deu a confiança, talvez, para que tu seguisse o caminho, né? Se de repente fosse uma outra pessoa que dissesse, eu nem vou receber esse guri, né? O que ele pensa que é fabuloso isso, é fabuloso. Uma generosidade, né? E eu lembro que eu nunca esqueço que você deve gostar de licorzinho. Lembro que eu tomei licor com ela, comi chocolate, foi lindo. E aí, o que eu comecei a pensar? Putz, eu vou fazer letras, porque eu quero ser escritor. E eu fui fazer letras, fiz 2 anos de letras, só que pensa, uma pessoa como eu fazendo letras. Não vai dar certo. Então, para eu apresentar uma aula, eu tomava uma garrafa de vodka, assim, sabe? Umas coisas assim. E todo mundo olhava para minha cara, e eu só queria saber dos escritores, eu quero saber quem... Sabe, essa fixação. Então, eu mudei de curso, né? Mudei para comunicação, e também foi uma outra onda, me ajudou muito para um caminho de vida mesmo, né? Porque eu sempre fui o filho mais novo, mais protegido. Quer ir para Porto Alegre, tentar ir para Cuba, escola de Cuba. Meus pais davam um jeito e mandavam. Quer ir para... Sabe, essas coisas. Assim, os irmãos todos ali cercando. Leia Nietzsche. Meu irmão sempre chegava assim, leia Nietzsche. Minha outra irmã, ouça, sei lá, Bee Gees. A outra chegava assim, você tem que ler. Estou escrevendo uma novela. Ouça essa novela que eu estou escrevendo. Sabe? Tinha sempre essa ajuda dessas... família, meus pais, principalmente, me cercando. Então, quando eu comecei comunicação, foi uma coisa engraçada, porque não sei como, olha como que é a vida, né? Olha como que as coisas vão te encaminhando, mesmo que você, às vezes, não perceba. O Valêncio Xavier, o grande Valêncio Xavier, o escritor, do nada apareceu me ligando e dizendo, olha, tem uma Bolsa Vita, me falaram que você tem você escreve, e eu quero te selecionar junto com mais 2 para tentar uma bolsa no projeto de audiovisual. E eu tinha uma sinopse do que é hoje o meu romance, que eu não sei se eu vou publicar um dia, mas, enfim, mas era essa sinopse, ele gostou, e eu pude ter um contato com o Valêncio, sabe? Foram uns 3, 4 encontros, fui à casa dele, conheci a esposa, filhos, foi muito legal, assim, mais uma vez você está se aproximando de um escritor, sabendo que, sabe, isso é uma coisa que eu peso muito. Eu quero muito todas as pessoas que eu curta a escrita, eu tenho sempre que não só ler, eu vejo filmes, documentários, entrevistas, e eu tento sempre me cercar dessa pessoa, quero saber o que ela faz, o que ela pensa. Sabe? Tem uma possibilidade, uma coisa com um pouco mais de intimidade, né? Eu tento saber, pelo menos dizer para a pessoa, olha, você influenciou minha vida, sabe? Talvez para a pessoa fale, quantas pessoas influenciaram, né? Quantas pessoas minha escrita influenciou, mas para mim é importante eu dizer, olha, eu escrevo muito porque eu via você em tal programa, eu li seu livro, eu sabia que você estava fazendo uma peça, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Aí o que aconteceu? Veio... Assim, também eu tive uma sorte, assim, né? Que eu sempre digo que tem que ter uma sorte, de certa maneira. Quando em 2002, eu comecei a fazer... Porque eu sempre gostei de escrever. Eu sempre ficava escrevendo solitariamente. Tenho a sorte de ter uma companheira que desde 98 nós nos conhecemos, nos casamos em 2004. É uma maravilha, sabe... É a minha, como eu falo, minha garota cósmica dos tempos espichados, porque ela me dá muito apoio, ela sabe que eu sempre busquei refúgio na escrita. Não escrita. Sabe? Como eu digo, o meu verso vício, né? O meu vício sempre foi escrever nas sombras, eu acho que o Mar de Sombras traz isso, dessa coisa o rapaz que cresceu, até... Desculpa, eu vou indo, sai. Hoje mesmo eu estava revendo uma entrevista que eu estava tentando lembrar do Leminski, de 85, que está num documentário chamado... alguma coisa com ervilha, mas tem no YouTube. Eu assisti esse documentário há muito tempo. E eu lembrava numa coisa, na minha memória, que o Leminski havia falado. E ele diz, é muito fácil escrever poesia com 17 anos, defender a poesia com 17 anos. É muito fácil com 25. É muito fácil com 28. Quero ver defender com 30, 40, 60, escrever com 60, 80. Você sabe? Você caminhar com a poesia. Sim.
acaba pela vida mesmo. Ele até fala, a vida leva as pessoas a pagar as contas, né? Poesia não vai pagar conta. Pelo menos a minha, acho que não, que adoraria. Mas assim, só que a poesia, como eu já escrevi num poema, ela cuida de mim, cuidou de mim. Eu tenho um poema meu que eu não lembro em qual livro tá, porque eu sou péssimo de memória, mas que eu escrevo, poesia cuide de mim, alguma coisa assim, de ser cuidado pela poesia, você poder estar com ela, independente se vai publicar, independente se você vai ser lido, e isso não cabe a mim, eu não tenho controle, nós não temos controle, né, de como lê a gente, de onde vai chegar, né? Nós não temos controle algum sobre o que vão pensar daquele livro, nós escrevemos, o barato está na escrita, a paixão pela escrita, né? O barato está na escrita. E na leitura, ler, claro, porque um escritor que não lê, né? E num dos teus poemas, tu faz uma afirmação, que os poemas ventam. Sim. É. Como? Na nossa mente. Não só começa na nossa mente, essa ventania. Eu quero saber para onde que essa ventania vai te conduzir. Então, eu já chego lá, porque essa minha história é meio longa, sabe? Desculpa, Dora. Não, tudo bem. A gente está caminhando. A gente está caminhando para a direção para onde o vento está indo. Ela está ventando. Em 2003, eu começo um blog, do nada. Minha sobrinha tem um blog, eu falo assim, porra, eu tenho que escrever alguma coisa, tenho que fazer alguma coisa. E ela, tio, por que você não faz um blog? Eu falei, mas não é coisa de criança? Na época, olha que louco, né? Que sem noção. E aí, meu Deus, eu fui procurar e eu descobri cada blog maravilhoso na época. Eu descobri o Carapuceiro do Chico, o Chico Sá. Na época tinha o Atílio Dramaturgo, do Mário Bortolotto, o Reduto do Comodoro, do Carlos Reichenbach, Olhos Livres também do Carlos Reichenbach. Tem mais aqui. Eu vou, assim, mas eu comecei putz, olha, eu posso fazer alguma coisa. E eu peguei, e aí veio o ímpeto, né? Já não era tão jovem, mas o ímpeto dessa minha loucura de querer, sabe, eu quero falar com fulano, eu vou falar com fulano um dia, vou falar para ele que eu gosto dele, sabe, essas maluquices. Aí eu peguei e comecei a fazer esse blog. E era assim, eram montagens como se fossem fotogramas, eu pegava imagens que eu achava interessante, fazia fotogramas e escrevia meu texto. Sabe? E seguia nessa onda, eu ia fazendo. E aí eu falei, quer saber? Eu comecei a mandei para Chico, mandei para Léo Jaime, mandei para todo mundo que eu gostava, né? Não mandei para gente que eu não achava legal, isso eu não seria capaz de fazer. E mandei para o Carlos Reichenbach, que eu gostava muito de alguns dele, eu lembro muito da Falsa Loura e outras coisas. E, meu Deus, vocês não acreditam, como eu acompanhava o blog, de repente um belo dia chega lá e tá destaque do mês, Crifulgo de Fábio Santiago. E aí eu era tão louco, eu mandei uma foto da minha com a Ângela, falando, eu tenho minha parceira cósmica que eu vou casar, não sei o que, umas loucuras minhas, assim, sabe? Desses ímpetos da juventude, né? Eu não era tão jovem, inclusive, diga-se de passagem. Mas ele falou, cara, eu falei, Carlão, como assim? Ele falou, você faz o que o Jairo Ferreira fazia. Quer filmar sem pôr na câmera, filmar de uma outra forma, como fotograma. E eu gostei desse... E aí, meu Deus, quando eu vi, eu estava indicado para esse prêmio do Comodoro que ele inventou na época. Uhum. Só que era votação popular. E assim, daí, sei lá, você não controla. Né? Essa é o tipo de coisa também que você não controla. Só que teve essa festa e nós fomos, eu e a Ângela, a gente eu acho que nem estava casado, foi em 2005, estávamos casados. 2005 estávamos casados, casamos em 2004. E foi lindo, porque, sabe, uma pessoa do calibre do Carlão, generoso, inclusive, peraí, aqui está o Valêncio, assiste esse aqui, eu ganhei dele, assiste no Inferno, Carlos Reichenbach, grande. E o que aconteceu? Olha só, veja como esses caminhos. E isso eu estou escrevendo meus poeminhas lá, daquele jeito, lá, sozinho, porque daí já tinha que viver a vida, né? Porque isso é uma coisa que é importante também. O poeta precisa viver, né? Os artistas precisam viver, seja quem for, precisam ver a vida. Eu era muito protegido
pelos meus pais, assim, e eu adorava esse refúgio. Tanto que quando eu casei, minha esposa, muito esperta, o que é, na casa, ela chegou e falou, na planta da casa, ela falou assim, vamos fazer uma bibliotequinha para você, que vai ser aquele quarto, quer dizer, ela não falou isso, mas hoje eu percebo que aquele quarto que eu adorava estar vendo meus filmes, vendo meus livros, existe esse local onde eu estou aqui. Sim. E 2005, aí veja, vi muita coisa, porque no trabalho com jornalismo eu escrevia muito com a câmera. E como eu tinha visto boa parte dos filmes do Fellini, do Godard, do Oz, do Kurosawa, eu vi muito cinema também. Era um Sim, exercício... fica com um olhar burilado, né? Tu fica com aquele olhar burilado, né? A câmera, a gramática da câmera, a gramática do enquadramento. Isso até teve um poeta, esse já estava conversando, o Anderson Caetano, que ele me falou assim, que Fábio, por isso que tua poesia é tão imagética, e talvez ele tenha um pouco de razão, ou muito, né? Concordo. Só que 2005 foi muito engraçado. Nós estávamos fazendo um especial, uma reportagem especial sobre o rascunho do Rogério Pereira, e eu já conhecia o trabalho no Globo do José Castelo, e eu acho que já tinha lido, não sei se o Poeta da Paixão, não sei. Enfim, nós fomos gravar com ele, e eu pensei assim, esse cara tem que ler meu livro. Esse cara é um escritor, meu livro não, meus poemas, né? Esse cara é um grande escritor, é crítico literário, e ele vai, talvez a minha poesia ou é agora ou é nunca, sabe? Ou vai ou racha, ou eu vou continuar como eu sempre continuei, porque sempre me satisfez. E olha como que também é a coisa da vida. Um belo dia eu chego na redação, ele está na redação, eu olho para a chefe da redação e falo assim, da parte de cultura, que eu gostava mais de trabalhar com a parte de cultura, e perguntei, pô, é o José Castelo, não é? Ele vai estar no estúdio. Olha a maluquice de um sujeito que tem sorte nessas horas, a sorte bateu em mim. Eu peguei um papel, uma caneta, parei em frente ao estúdio, esperei ele ficar, e não passou ninguém, sabe aquela coisa assim que não vai passar ninguém agora, sabe? É para você, meu filho, vai que é tua. E ele chegou para entrar no estúdio, eu olhei e falei, você é o José Castelo, né? Ele falou, você pode ler meus poemas? Eu escrevo poesia. Olha que coisa absurda, que coisa... E ele, gentilmente, generosamente, falou, tá, pega meu e-mail e me manda seus poemas. E ali, eu vou ser bem sincero para vocês, que ali, eita, Marcelino Mestre, já chego de você, Marcelino. Marcelino é outro grande que abraçou a minha poesia. Chico, outro mestre que abraçou. Sabe, esses mestres são generosos com a gente, né? Porque, veja, começou a ler meus poemas e eu, assim, eu sempre fui meio indomável, não, mas eu sempre fui aquela coisa do poeta maldito, do menino poeta maldito sempre me permeia, coisa assim do Torquato Neto, sabe? Poesia não se faz com versos, é o risco, sabe? É correr risco, está sempre ao perigo, nada no bolso ou nas mãos. Sabe essa coisa? Eu gosto muito dessa gente, assim, eu gosto muito desses poetas que, sabe? É coisa um pouco mais transgressora, né? E aí... esse tempo foi passando, o Castelo foi lendo minha poesia e me lindo, sabe? E daí o que aconteceu? Com o tempo ele começou, ele sempre me sugeria, Fábio, leia tal coisa, Fábio, corte, aprenda a cortar, leia João Cabral de Melo Neto, que Carlos gosta bastante, né? João Cabral, o nosso vampiro Dalton, né? Sintéticos, e ele sempre falava, Fábio, cortes, não derrame tanto, e leia. E foi passando o tempo, nós fomos, né, gerando uma amizade, ele é muito cuidadoso comigo, com a Angelinha, minha esposa, e até chegou um momento que ele começava a botar na coluna do Globo dele, assim, o poeta Fábio Santiago, acho que para me dar né, tipo, uma moral, vai, meu filho, vai, segue o rumo, vai, faz o negócio, né? E eu ali, como sempre, lento.
E até o momento que eu chego e apresento para ele, porque o Mar de Sombras, agora chegando no Mar de Sombras novamente, ele foi Fragmentários, ele foi Noite Lenta, e ele chegou nesse ponto do Mar de Sombras. Até o Mar de Sombras chegou, eu acho que eu comentei com o Carlos, que ele chegou a participar de um concurso de uma editora, e passou na primeira fase, inclusive, e depois não foi. E o que acontece? Quando o Castelo leu, havia um poema chamado Fruta Cor, e ele me falou: Fábio, esse é o seu poema mais original. Daí ele pontuou o que ele gostava e falou: olha, isso aqui, cuide com isso, cuide com aquilo, que é sempre isso. Ele não fala assim, corte, ele fala, cuide aqui, cuide ali. Então, o que eu fiz? E Binho Maturano, o artista plástico, me falou: Fábio, tem vários livros aí dentro. Tem vários livros desse original. Se atente a isso. E Castelo também falou: tem vários livros, Fábio, corte, comece a ver. Nisso, os Versos Magros, que eu vim editar bem depois, saiu do mar. E o Intramuros, eu levei 3 anos. Eu acho que o verso foi 4, 5 anos escrevendo, mas o Intramuros foram 3 anos escondidos, escrevendo sem falar nada. Apenas escrevia. Escrevia um poema, as pessoas talvez não saibam, mas ele é um poema é um livro de um poema só, né? Ele não é um livro para ser lido de outras maneiras, para além que muitas pessoas fazem isso, e eu acho lindo também. Mas e eu lembro quando ele apareceu, e quando eu falei: olha, eu tenho esse livro, esse original, você não quer ler, Castelo? E ele leu, e ele foi assim, ali eu vi que, putz, agora eu não posso mais não querer editar. Como diz o nosso querido, cadê? Nosso querido, vou achar. Nosso querido Mário de Andrade. No prefácio interessantíssimo, né? O prefácio interessantíssimo do nosso amado Mário de Andrade, Eu Sou 300, né? Que ele chega e diz: se mostra, é por vaidade. Se não mostra, também é por vaidade. Você entende? E aí eu lembro que Castelo ficou muito eufórico, eu nunca vi ele tão feliz com aquele original e com aquele escrito. E aí o livro caminhou, sabe? Porque Marcelino Freire, que abraçou o Intramuros com a apresentação, com a orelha, e que leu o original, com o Castelo ele também leu o original, antes de qualquer coisa, de escrever a orelha, abraçou o livro, esteve aqui em Curitiba, mas eu, como sempre, acabou que teve um desencontro, porque eu sou assim, eu sou meio perdidinho. E aí o livro saiu. E Marcelino fala uma coisa assim, que é muito legal. O primeiro livro, todo poeta já nasce com o primeiro livro. Então, com a sua estreia, né, seu livro de estreia. Eu acho que o livro de estreia realmente e aceito essas palavras do mestre, é o Intramuros. É o Intramuros. É o meu livro de estreia, é o meu primeiro livro. Só que o Mar tem aquela ligação daquela vida inteira escrevendo o Mar. Entende? É uma vida inteira ali que claro, os poemas mudaram, não vai ter o mesmo, né? Você acaba fazendo algumas alterações, talvez os poemas mais antigos, um ou outro eu mantive, né? Mas ele... e aí, como sempre vem esse meu lado meio... assim, não é... Como eu posso dizer? É um lado que eu sou muito pé no chão, ao mesmo tempo que eu voo bastante, né? Eu vivo um sonho, eu acho que eu sou um sonhador, é isso que eu gosto, de sonhar. Eu gosto desse momento do sonho, é o que mais eu gosto. O impossível, o navegar é preciso, né? Viver não é preciso. Enfim. E aí o Mar de Sombras eu coloquei na época até para medir uma febre como e-book. A minha febre. Eu não estava medindo do leitor, eu não estava medindo de ninguém, sabe? Eu não estava pensando, nessas horas eu estava pensando, e aí, Fábio? Eu estava fora das redes sociais há anos,
eu vivia, assim, escrevendo por prazer, eu tinha um leitor que é meu amigo, né? E outros leitores, como Guilherme Tristão, que é meu amigo de muitos anos, o nosso padrinho de casamento, sabe? Binho Maturano. Então, eu tinha esses leitores que já, sabe? Mas foi bom nasce com ele, isso mesmo, Marcelino, nasce com ele, isso que o Marcelino disse e está certo, ele está certíssimo, porque eu acho que o Intramuros é o meu livro de estreia, ele nasceu pela Livro de Estreia, nasceu comigo, é uma grande transgressão para mim, de um menino que queria ser um poeta maldito, mas Carlos é terrível, o Carlos vive me dizendo, Fábio, a sua maldição é o Intramuros. Isso, às vezes, deixa eu até falar para ficar muito pesado, porque eu estou vendo que você está meio emocionado, nós também, e aí eu queria saber da tua alegria que foi lançar finalmente o seu primeiro livro, porque é muito engraçado, né? Porque você tem o Intramuros, sim, que eu considero que já nasceu clássico, acho que aí a gente brinca, claro, como amigo, eu digo, cara, isso aí é a tua maldição, porque você vai publicar, e as pessoas elas vão dizer, e o Intramuros? Então, claro que eu estou falando porque o Intramuros ele faz parte dos meus livros favoritos e tal. Mas eu acho que é muito importante para o poeta, e você falou muito bem isso, porque o Mar de Sombras ele representa todo o início da vida do poeta. Então, eu acho muito importante esse resgate, e que a gente faz do Mar de Sombras para que ele se torne um livro publicado, editado, da forma como a sua caminhada poética merece, entendeu? Eu acho que ele não poderia ser apenas um e-book solto na Amazon, entendeu? E, tipo, deixa lá ao Deus dará. Eu acho que isso tinha que vir à luz. E fico muito feliz de a gente poder publicar, tanto o seu primeiro como o último, agora que a gente vai lançar sexta-feira, às 21 horas também. Né? Então, aí eu queria que você falasse para nós da importância de não apenas o seu primeiro livro ele está finalmente publicado, né? A gente pode dizer assim, e de vir acompanhado também de poetas que contribuíram para o livro, Escrevendo Orelha, Prefácio, Jovina Benigno, que está aqui, a nossa amada Jovina, que escreveu o Prefácio de Mar de Sombras, Ferreira Lima, grande poeta cearense também, muitos conterrâneos meus aqui, que escreveu Orelha, e Suzana Pagô, a nossa querida poeta de Caxias, e que escreveu a tua quarta capa. Então, então diz para nós qual é a sensação de ter escrito 2 grandes livros e está para lançar o teu último, mas você está lançando hoje, na verdade, o teu primeiro. Qual é essa sensação para um poeta? Então, antes de falar isso, Carlos, eu só preciso falar uma coisa que eu esqueci. Do abraço do Versos Magros, do Chico Sá e do João Cimino. João Cimino, menino poeta, que escreveu Orelha, e o mestre Chico, que escreveu a quarta capa. Agora chegamos no mar, né? No mar, e assim, e muito bem acompanhados também, porque Jovina Benigno tem um poema que eu amo, chamado Cruviana. Tem 2 livros maravilhosos, é uma poeta, tanto Cruviana como O Verso de uma Vida, é uma poeta que assim, nós viramos amigos. Assim, claro, primeiro, não tem como não gostar da Jovina, né? Já começa aí o negócio. Mas, independente disso, a escrita dela é muito poderosa, Ela é uma das poetas contemporâneas que eu amo, assim, a escrita dela. Claro, Dora, que eu também amo a sua escrita, que o ruído do silêncio me pegou, eu fiquei assim, pelo amor de Deus, né? Porque a minha amizade com o anterior. Eu concordo contigo em gênero, número e grau, Fábio, porque assim, ó,
Eu quero ser que nem a Jovina quando eu crescer, entendeu? Eu também. Escrever como ela quando eu crescer. Eu já disse isso para ela. Sim. Inclusive, nossa, eu cheguei a conhecer Carlo graças a Jovina. E o interessante desse caminho dessas 3 pessoas, o que ligou essas 3 pessoas, Jovina, Carlo e eu, na minha concepção, posso estar falando besteira aqui, vocês falem, você não entendeu nada, você não entendeu nada. Mas é a escrita. Porque quando o Carlo me passou os contos dele e eu li, eu falei, meu Deus, o que é isso? Olha o que o cara escreve. Quero ser amigo desse cara, quero pelo menos que ele lê o que eu escrevo e quem sabe a gente tenha essa amizade literária, se for o caso, mas que eu esteja ligado a essas pessoas de alguma maneira, porque eu gosto da escrita delas, Jovina, o Mar, a leitura que ela fez do Mar. Vamos lá, Suzana Pagô, meu Deus, Suzana Pagô, maravilhosa, né? E ela, Suzana Pagô, está também no Cantos Temporais, não é isso? Está no Cantos Temporais, sim, senhor. E Ferreira Lima, que é um poeta que eu conheci através de vocês. Eu posso mostrar bem rapidinho aqui, só para... é sexta, viu, gente? Pronto, eu não posso mostrar muito. Eu vou mostrar hoje esse aqui. Hoje é o Mar. E Ferreira Lima é um grande poeta, que eu não conhecia, não sei como, mas que hoje em dia já li os 2 livros dele. Não sei se eu posso falar do prefácio dele, talvez ele possa gostar, mas enfim. Enfim, mas é isso, da trilogia dele. Outra pessoa fantástica. E esses encontros que são bacanas, sabe? Você encontrar contemporâneos, tem os nossos mestres, né? Que aí todo esse pessoal que está aqui mais, bota aí Mário Bortolotto, que também que é um escritor que eu sempre estava ali seguindo, dizendo, porra, olha o que o Mário está fazendo. É horrível citar nomes, né? Porque sempre esqueço de alguém. Mas eu deixei um tempo aqui para não esquecer. Aqui, Ribamar, o nosso querido. Nosso querido José Carlos. Um que arrebatou na juventude, que é Para os Inocentes Ficarem em Casa, do Mário Bortolotto. Angu de Sangue, do mestre Marcelino. Big Jato, do mestre Chico Sá. O Ano de Literatura, do mestre Scott e da grande Isa Pessoa, que nós adoramos ela, uma pessoa maravilhosa. Lourenço Mutarelli, aqui para citar alguns, tem Raimundo Carreira aqui, que está aqui, que eu na correria não peguei, o cheiro do ralo aqui, sabe? E é isso, mas ler os nossos contemporâneos também, porque são os mestres, né? Aqui o livro do Rubens Ewald. Rubens Ewald, não posso deixar de falar dele. É uma pessoa que foi nosso amigo, que eu era fã desde a juventude, e que foi muito amigo, que Deus tenha, que esteja bem, onde estiver, porque foi uma pessoa muito importante para a Angeline e para mim. É um artista e um crítico de cinema, e uma pessoa muito generosa. Eu aprendi muito, por isso que eu digo essa coisa de conviver com esses mestres, de alguma maneira, conversar um pouco para você entender as dificuldades também, né? Que a vida a gente olha, né? É só festa, é só alegria, é só... né? E é luta, né? É trabalho, tá todo mundo trabalhando, todo mundo lutando, né? Todo mundo lutando. E dos contemporâneos, não posso deixar de falar também a Alexandre Souto-Maior, que é um poeta de Recife, que eu leio bastante, um poeta comunista, Miller Amartini, que é moçambicano, e que escreve maravilhosamente bem. E aí vou esquecer, vou parar por aqui. É melhor. Pô, você não falou de mim, hein, Fábio? Desculpa. Era melhor você ter trazido a listinha, né, Fábio? Agora vamos lá, vamos ao Mar. Como você falou. Desculpa, eu viajo muito, Carlos, voltando ao... Mas assim, ó, tem bastante coisa te habitando, né? Sempre, né? A gente aberto, né? Estou mostrando aqui para vocês que eu literalmente estou sorvendo a poesia de Fábio Santiago. Mas o que acontece com o Mar? Eu acho que ele... eu queria te perguntar, porque eu achei muito linda uma frase aqui que tu diz amanhecer com sal na língua.
Eu achei isso, assim, de uma é aonde está concentrado o mar, né? O mar e o amor. Porque conforme o ângulo, eu vi muita sensualidade nisso, né? Eu queria que tu falasse um pouco do mar. A tua poesia, ela vai e vem também, né? Ela segue um ritmo de marés o tempo todo. Para mim, eu lendo ela, eu sentia isso, né? E mesmo nesse poema, tu não fala exatamente do mar, mas quando eu li isso, Amanhecer com Sal na Língua, quero que tu fale sobre isso. O mar, ele é um livro de poemas, né? Que é uma coisa que são poemas, não tem aquela estrutura do Inca, nem do Versos Magos, né? Ele é um livro de poemas mesmo. Eu acho lindo, de certa maneira, essa coisa porque a leitura que eu tenho do Mar de Sombras, a primeira imagem que eu lembro do Mar de Sombras, porque tem vários significados para mim. O primeiro é a chegada da sombra engolindo uma estrada. Foi ali que surgiu o nome para mim. Eu estava num ônibus, menino, indo para a escola e vi aquela sombra engolindo a estrada. E eu pensei, um dia eu vou ter um filme, um livro, um conto, qualquer coisa chamado Mar de Sombras. Aí tem as minhas sombras, que o Carlo muito bem pontuou, que é o momento do livro, que são as pessoas que me acompanham, né? Mesmo meus pais, e amigos que estão vivos, e amigos que já se foram, e essas sombras, mas, ao mesmo tempo, ele transita por muitas coisas, né? Eu acho que os poemas, eles têm algumas transgressões, mas tem muito poema de amor, tem poema onde eu brinco muito com a metapoesia, né? Eu gosto muito dessa coisa de falar sobre o fazer literário, né? Você pode ver que muitas vezes no Mar de Sombras eu estou falando sobre o meu fazer literário daquela época. Talvez não seja o mesmo, possivelmente não é o mesmo fazer literário que eu tenho hoje, que eu adormeço muito mais o texto, que eu corto muito mais, que, sabe, que há uma maturação que eu não antes até conseguia, de certa maneira, fugir um pouco dessa maturação e, sabe, eu vou escrever isso aqui, vai ser isso. Claro que nunca era isso, né? Sempre ter que tira aqui, tira ali. Mas hoje eu tenho mais é muito forte, sabe? Essa escrita que eu tenho que deixar, cortar, reler, dorme, eu vou voltar, revisito, escrevo. E o Mar, alguns poemas não tem isso. Mas ele tem uma melancolia também das sombras. Era uma época que eu escrevia muito melancólico, eu acho. Por mais que o livro não pareça, às vezes pareça solar. Talvez, assim, eu tenho um poema que eu não sei em qual livro está, que eu digo que é poesia lágrima mesmo quando for girassol. E é isso que, por mais que eu esteja eufórico na hora de eu fazer as minhas anotações ou começar a escrever, eu preciso do teu ruído e preciso do seu silêncio, Dora. Eu preciso sabe, da melancolia e da calmaria e de, sabe, de baixar. É como se fosse sabe, um lance, assim, euforia e puff, cai para deprê, sabe? É como se fosse uma onda assim, que você precisa disso, talvez, para escrever, mesmo quando for a coisa mais triste, mais... como é que posso dizer? Porque uma coisa que eu sempre notei é que eu sempre fui fã dos anti-heróis, né? Eu adoro os anti-heróis. Eu adoro todos eles eu me vejo, eu adoro os perdedores. Eu acho que eu escrevo, por mais que não pareça, eu escrevo para eles. Eles podem nunca ler, mas é um meu sentimento. Eu penso em escrever para quem perde, para quem não é chamado para festa, para quem foi caluniado, para quem foi sacaneado, para quem não vai, as pessoas não vão lembrar. É para essas pessoas que eu escrevo, por mais que às vezes você vai ler e vai dizer... Tem um poema meu do Mar que diz muito isso, que é o Nocauteado em Pé, que é o cara que está lá levando porrada da vida, levando porrada de todo mundo, mas ele está em pé. Ele já perdeu, ele não tem mais esquiva, ele não tem nada, mas ele continua de pé. Ele continua tentando.
né? Então, eu acho que tem muito isso, além da metapoesia bastante no mar, mas tem uma imagem pretérita, assim, que não sei se vocês assistiram, mas é uma coisa que tem em mim também, que é o Charlie Brown da turma do Snoopy, lá, dos Peanuts, lá. É uma imagem pretérita, ele é meu alter ego, né? Já dei aqui, é um segredo. Eu sempre, quando eu perco, porque eu perco bastante, né? Eu lembro que eu pareço o Charlie Brown num desenho que ele está numa primeira base com um taco para rebater, só que cai um temporal e todo mundo vai embora. E ele fica lá, querendo rebater a bola e chamando, vamos jogar. Só que as pessoas não vão, sabe? Não vão. É isso mesmo, eu falei que não é chamada é isso mesmo, mestre. Mas Marcelino, ele está te entregando, aí agora você se vira. Então, essa figura do Charlie Brown é muito eu, porque é o cara assim, que ficava a garotinha ruiva, sabe aquela coisa, a garotinha loira, né? Minha esposa. Mas é essa história assim, do cara que vai dar tudo, ele vai fazer tudo para dar certo, mas possivelmente não vai dar certo. Então eu tenho sempre esse sentimento que é horrível, né? Porque a coisa acontece, não acontecendo, mas essa coisa do anti-herói muito me persegue, sabe? Então eu tenho muito isso. Eu acho assim, porra. É por isso que tu escreve num poema: nada me vem de sobras. Sim. Nada te vem de sobras. Nada. Tu precisa cavocar tudo, né? E o que mas o que fica no papel? Então, o que bota no papel? Eu tenho um processo assim que eu gosto de, eu chamo minha poesia de verso vício, né? Mas eu gosto dessa coisa de escavar o papel. Eu gosto de, como se estivesse cavando um papel, escavando uma tela. Eu estou escavando, eu estou procurando. Eu gosto muito de buscar o papel que eu também não sei, mas eu vou buscar, eu vou procurar. Eu tenho essa coisa das palavras, eu gosto muito de me namorar por palavras, sabe? Eu adoro namorar palavras, assim. O Manuel de Barros, nosso amado, tinha aquela coisa, o mestre até falou, de colar as palavras para elas namorarem, né? Eu já gosto de namorá-las. Eu quero namorar as palavras. Eu quero que elas façam parte, talvez elas não vistam o meu corpo, mas elas vão vestir o meu escrito, o meu papel, a minha poesia. Eu quero que ela esteja acompanhada. E o poeta é que nem uma pessoa que sai do chuveiro e fica limpando o embaçado do espelho para conseguir se ver melhor, né? A gente está sempre limpando um espelho para conseguir se encontrar, se enxergar, né? E sabe o que é? O Mar de Sobras, boa. E tem a coisa quando nós colocamos essas palavras no... Não sei se vocês também são assim, devem ser, todo escritor deve ser assim, né? Fazer miudezas, anotações de miudezas de uma palavra. Eu tenho muito isso, assim. Eu gosto muito de assistir entrevistas de grandes escritores e de novos escritores, seja de quem for. Mas eu gosto, tem pessoas que eu amo ouvir, por exemplo, assim, João Baldo Ribeiro. Eu já li João Baldo, mas eu amo, não só escrever, mas eu amo ouvi-lo, sabe? Eu aprendo tanto ouvindo João Baldo, eu aprendo tanto ouvindo Glauber Rocha, nosso amado Glauber Rocha. Parece que me dá uma fúria quando eu ouço Glauber Rocha, e eu quero escrever com fúria como ele, sabe? Claro que eu nunca vou fazer uma coisa tão maravilhosa como o mestre Glauber, mas, sabe, essa coisa da gente estar ligado tá antenado, a coisa do Chico Science, do antenado, sabe aquela coisa? Você tem que estar antenado, você tem que estar antenado com todo mundo. O que fulano escreve, você tem que tentar, não vai conseguir todo mundo. Primeiro que eu não tenho grana, né? São lascados. Poeta é tudo lascado. Então não vai conseguir ler todo mundo, não vai conseguir ler todos os clássicos. Você é poeta. Se quer fazer outra coisa, vai fazer outra coisa, vai escrever um romance, mas o poeta está sempre nessa margem, né?
Está sempre ali. O Bukowski, né, tem um poema que é o do Roll Dice, né, que joga os dados, alguma coisa assim, que ele fala que a zombaria está aí, o descaso, o desprezo, mas o que importa é você fazer, faça. E se vai tentar, tente, vá até o... Não são essas palavras, mas é que a minha memória não é muito boa. Mas, enfim, em suma é isso. Então, o poeta está sempre nessa... E, ao mesmo tempo, o poeta é bom, porque o poeta, na minha cabeça, os poetas que eu gosto, pelo menos, eles são libertários, né? Eles têm essa coisa meio indomável, assim, o Rambo larga tudo com 17 anos e vai lá traficar, não sei o quê, lá, e sabe, umas coisas assim. Eu acho que isso para a poesia é bom, porque a gente pode arriscar, né? É o risco do Torquato Neto, de correr o risco, de estar sempre a perigo, sabe? Às vezes eu falo para os amigos assim, eu sou um poeta de beira de abismo, sabe? Está sempre pronto. Popular, né? Na verdade, era maior isso. Sempre pronto para se jogar no precipício, sempre na bordinha, né? Sempre na bordinha. Ou esperando que o infinito nos atinja, né? O impossível, né? Que é o impossível. Uma coisa que eu adoro também pensar, que eu gosto muito de escrever para o impossível. Eu gosto de escrever para o impossível. Às vezes as pessoas... E olha, eu coloco muitas coisas atuais na minha escrita. Talvez as pessoas não percebam, mas tem ali essas sombras que tomam conta do nosso país desde do golpe, mas estão ali. Mas não às vezes as pessoas acham, não, esse cara só está nessa coisa, né, da transgressão, do impossível, de chegar lá, né, berrando para... Porque eu acho que o poema, o Gisbert uivava, né? E nós berramos, assim como o Caetano, né? Berro pela terra, pelo desterro, nós berramos, né? Nós temos que berrar, sabe? Da nossa forma, né? Da nossa forma. A poesia é o nosso grito de resistência, a nossa bandeira, né? Sim, às vezes o que resta para a gente num final de dia sofrido, onde a gente só lê notícia ruim, né? O que resta para nós a não ser fazer um pouco de poesia, seja lá para o que for, né? Como tu disse, não importa, escreve, né? Capello fala uma coisa para mim, sempre falou, e que eu sempre falo para os amigos, escreva o que você tem que escrever. Escreva o que você tem que escrever. Escreva. Antes de tudo, escreva. Você não tem controle se alguém vai gostar do seu livro, se você vai ganhar prêmio, até porque... Sim. Um sujeito como eu, né, num livro assim, enviesado, da forma que eu escrevo, às vezes não vai chegar, entende? Mas não é isso. Eu quero que chegue, é óbvio, mas eu quero escrever o que eu posso escrever, o que eu consigo escrever, o que eu faço, sabe? Vai ter quem goste, maravilha, né? O cara me disse que gosta do Intamudos, felicidade. Jovina da Mar de Sombras, meu livro favorito, felicidade, sabe? Mas é aquela coisa, é bom pro ego, né? Mas assim, você não sabe o caminho e isso não cabe ao escritor, né? Eu acho assim, o escritor tem que ter a sua paixão pela escrita, né? Ou sua vida, como muitos, né? No meu caso, eu coloco como minha vida, porque eu, mesmo sem publicar e mesmo sem o desejo por muito tempo de publicar, que o ímpeto que eu tinha quando jovem, na maturidade já me satisfazia a escrita, né? Já me satisfazia escrever, eu já não tinha... É onde tu colocou a tua âncora, né, Fábio? Era uma salvação. É a tua âncora que dá a segurança para ti poder fazer aquilo que tu pode. Sim. Como tu disse agora, né? Uma paixão, mas não uma autoajuda. Não é uma autoajuda. Porque toda vez que eu escrevia, aqui eu tenho que puxar um saquinho meu aqui, que é... Por favor. Eu via como ofício, de certa maneira. Eu escrevia sério. Eu não estava fazendo diário da minha briga, sabe? Porque eu não saberia fazer, sabe? Eu estava tentando criar poesia, né? Criar ofício, criar do meu jeito. Talvez maluco, talvez não fosse, talvez... Mas eu estava levando a sério aquela poesia, sabe? Estava tentando escrever poesia, sabe? Foi essa intenção de me ver poeta, porque também era uma coisa que
timidez, há pouco tempo atrás, quem me seguia nas redes sociais sabe que eu não era aberto minhas redes sociais, não estava escrito poeta-escritor. Foi numa conversa com uma agente bem legal que ela me falou: meu filho, o que você está esperando? Você não quer fazer isso? Não é isso que você quer? Daí você faz? Você faz isso. Abre essa, né? Então, sabe essas coisas? Porque, assim, a gente vive... às vezes as pessoas... todo mundo tem uma ansiedade, principalmente pessoas que estão no começo, que não queira, por mais que eu escreva desde jovem, consegui chegar próximo de muita gente que me ajudou a entender, até entender que, putz, talvez eu escreva alguma coisa, porque essas pessoas estão me abraçando, né? Mas a gente tem essas ansiedades, essas angústias, essas melancolias, todo mundo deve ter, não sei, mas Claro que tem, né, Fábio? Então... Tu imagina a minha ansiedade publicando o primeiro livro de poesia aos 62. Mas eu publiquei aos 40 e poucos também, eu sou péssimo, mas ó, o ano que vem, gente, eu vou fazer 50 anos, olha só. Vou fazer 50 em 2023. Meia década já. Eu também demorei para lançar um livro, enfim, né? Mas eu acho que foi muito salutar para mim. Deixa eu só fazer uns informes aqui, enquanto ainda tem um voz, porque lá na OIA parece que a Covid resolveu pegar todo mundo. Hoje foi Marcos, Vinícius Gaskes, aí depois Luciana Magri também falou, peguei, assim, tá uma coisa terrível. Então, a gente queria informar para quem está assistindo que o livro do Fábio está à venda já no site da OIA, oiaeditora.com. Estamos fazendo o lançamento desse livro, mas ele será uma das estrelas, como outro livro do Fábio também, da Semana OIA na RIA, livraria, do nosso amado Marcos Benucci, que vai acontecer no período de 12 a 16 de julho, a segunda semana de julho. Então, a OIA vai fazer lançamentos terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E sábado vai ser o grande dia do Fábio, em que ele vai poder estar presente lá com as obras. Então, e aí, com tanto livro para publicar, né, Fábio? A gráfica acabou enlouquecendo e não teve tempo de entregar tudo até agora, mas eu acredito sim que até sexta agora, com o lançamento do teu último livro, né, com certeza o poeta vai estar com os livros em mãos. É isso que a gente deseja o mais rápido possível. Mas é isso, são essas informações, até para que você possa dar uma descansada aí na voz, né, Fábio? Então, e aí eu vou seguir só com um comentário para estimular, falar mais, porque eu adoro escutar poetas. Não só escutar poetas, como ler poesia, tanto que eu já te confessei, e que a minha biblioteca aqui, 60% é de poesia, porque aí eu sempre brinco dizendo que a poesia salva a prosa das inutilidades e tal. Então, isso sempre me faz ser um melhor prosador. Então, eu sempre aprendo muito com a poesia. Por várias formas, por várias maneiras, e que aqui não interessa, porque hoje é o seu dia, o dia do seu livro. Então, isso é o que importa para nós. Mas só que você tem projetos também para lançar romance e tal. Então, eu queria dizer, você, como poeta, que faz tão bem para
para os prosadores, como também faz muito bem o teatro, por exemplo. Então, como é que você vai se enxergar o Fábio poeta e o Fábio romancista? Como é que vai se dar essa transição? Que já está acontecendo também. Carlos, muito boa pergunta, porque o Romance das Serras, eu escrevo, ele era aquela sinopse do Valêncio Xavier. Era uma ideia que eu tinha da questão do narrador e personagem daquela época, e eu muito lentamente fui escrevendo, né, esse romance. Ele já passou por várias mudanças, vários tratamentos. Uma grande mudança foi quando eu li um trecho dele numa oficina do Marcelino, e Marcelino me falou: quero ver a ousadia da sua poesia na sua prosa. Isso foi revelador para alguém que realmente ainda tem receios de se arriscar. Eu escrevo, ele está numa última versão, vai ter mais outra. E tem esse romance daí de poeta que eu comecei a escrever. E que está uma boa parte já no papel, mas ele é muito frenético, como eu, né? Assim, muito agitado. Que bom, né? Só que eu não sei se... Assim, eu tenho muitas ideias, sabe? E o romance é aquela coisa, eu não sei até como você diz, como é que vai ser o Fábio romancista? Eu também fico com essa dúvida, porque o Fábio poeta demora tanto, né, para lançar, né? E o Fábio romancista, prosador, eu acho que ainda vai ficar nessa história, sabe? De escrever mais versões até eu ter certeza que é isso que eu quero para minha prosa. Porque para escrever crônicas, você vê, olha como foi. Eu tenho contos escritos, eu falei já pro Carlos, mas eu não gosto para ninguém. Castelo, acho que foi uma das poucas pessoas que leu. Como também eu não mostro as minhas poesias para ninguém, que são terríveis, são patéticas. Então, e aí, foi num curso de Chico, porque eu enlouqueço às vezes o Castelo, né, com as minhas mensagens de beira de abismo. E uma vez eles falaram assim: Fábio, isso aqui parece uma crônica. Só que aí eu deixei. Fazendo o curso de Chico, eu participei do curso de prosa do Chico Sá, e um dos exercícios era escrever uma crônica. E eu escrevi a crônica, só que na hora de ler, eu falei: Chico, eu nunca escrevi crônicas na minha vida. É a minha primeira crônica. E quando eu terminei, eu lembro que ele me falou assim: parabéns, cabra, alguma coisa assim que ele brincou, bela estreia. E eu pensei: puta, por que eu não me arrisco? Né, já que é para correr risco, vamos correr risco. Né? Vamos correr risco agora com as crônicas. E aí vingou de eu me enfiar nessa e começar a colocar as minhas crônicas na roda, né, para as pessoas lerem. E eu acho que o romance vai acabar sendo uma coisa assim, sabe? Vai ser uma coisa meio maluca, que eu vou chegar e falar: puta, agora vai. Vamos lá. Assim, você falou da crônica, aí eu lembrei a crônica que você fez lá do meu amado Dalton, porque Dalton, para mim, é tudo. Eu sou completamente apaixonado por Dalton Trevisan. Eu tenho uma coleção Dalton Trevisan, você sabe disso. Então, e acho que se eu tiver em um sebo, eu compro o que tiver de Dalton só para ter, entendeu? Então, e tem os mestres maravilhosos aqui que como Marcelino Freire, Chico Sá. Marcelino é do tipo de pessoa que sempre quando a gente está naquele período meio inerte, aí eu invento de fazer um curso com o mestre Marcelino para dar aquele estalo e dizer: acorda, filho, entendeu? Tipo, acorda para a vida
e que né, para com essa lerdeza, como falam lá no Ceará. Então, e aí se você quisesse falar um pouco sobre essa crônica do Dalton, porque como eu nunca tinha lido a tua crônica, eu fiquei muito impressionado, tipo, gostei. Como a gente tem um mestre aqui, o Chico, conterrâneo também, desculpa esse meu sotaque, gente, é porque eu aprendi a falar em São Paulo. Eu estou aqui desde os 12 anos, até os 12 anos, como eu não falava nada, porque eu era completamente gago, então aprendi a falar em São Paulo mesmo. Então, e aí eu queria que você falasse mais sobre a crônica, começando por essa do Dalton, se fosse possível, para depois a gente partir para as perguntas. Eu queria que vocês fizessem perguntas, tá? Se possível, por favor, porque, como fala esse banner aqui, ó, aqui não tem censura. Então, façam as perguntas que vocês quiserem para o poeta, ele com certeza ele vai agradecer bastante. E já tem uma, tá? Mas vai, Fábio, é contigo, queridão. Essa crônica do Dalton é muito interessante porque, na verdade, minha esposa e eu, nós estávamos mesmo no Mercado Municipal de Curitiba com a nossa filhada, e eu encasquetei que o moço era da autotelevisão. Olha a minha maluquice. Depois, claro, que eu coloquei na crônica, dei uma ficcionada, mas aquilo aconteceu de fato. Eu ficava olhando para o moço, e ele é um senhor de boné, escrevendo, e eu começava a olhar o que ele escrevia, e eu percebia que ele tinha uma lupinha que ele usava para enxergar melhor, e ele ficava me olhando e me encarando, e eu disfarçava. E ele lá, e daqui a pouco eu vi que tinha um livro de religião. Eu falei, não pode ser que o Dalton lê livro de religião, não pode ser o Dalton, né? Nada contra, não é isso, pelo amor de Deus. Mas não era assim, na minha cabeça ele era o Dalton. Aí eu comecei com essa coisa, assim, de ficar encarando o cara, e a minha esposa falou, olha, se você acha que é o Dalton, vai lá e fala. Porque nós vai lá. Ele falou, não vou falar que ele... porque eu sei que ele não gosta que cheguem nele, não é assim, eu não vou. E eu sei que lá pelas tantas, assim, já minha mulher já pegando, guardando a mochilinha da bebezinha, da Jojo, aí eu lembro que eu levantei e falei, o senhor é o Dalton? Daí ele levantou, foi gentil, não, imagina que honra, ele, eu sou um engenheiro agrônomo, sei lá, que ia dar uma palestra. Aí eu sei que até no final, porque ali o Mercado Municipal é próximo, de certa maneira, da casa do Dalton, né? Não é próximo, mas você chega, eu falei, é o Dalton, não tem que ser. Eu lembro que eu falei para ele, olha, se não for, mesmo que o senhor não seja o Dalton, ou o Dalton seja, os seus livros são muito bons. E obrigado. Aí, veja a maluquice. Daí liguei para o Castelo, falei, Castelo, será que não era? E ele fala, pode até ser, né? Porque o Dalton ele é meio arredio. Aí tá, passam uns 2 dias, olha só como esse Dalton tava para essa crônica. Porque todo o meu trabalho, eu trabalho na Biblioteca Pública, né, do Paraná, né, eu sou funcionário público, e estou na biblioteca, eu larguei meu trabalho em televisão em 2015, né, e fui para a biblioteca, até para poder me concentrar nisso, era uma ideia que a gente tinha de focar na escrita, né? E quem que aparece lá? O falso Dalton. O falso Dalton. Eu olho e assim, sério, estou eu no balcão, falso Dalton lá procurando um livro, ele senta, eu pego meu celular, olha o absurdo da obsessão, eu pego meu celular, começo a bater fotos, envio essas fotos para minha esposa, Ângela, e para Castelo. De repente eu recebo, não, Fábio, não é ele. Aí esse moço vem falar comigo. Eu gostaria de saber alguma coisa lá de um livro, não sei se não era. Eu não lembro o que era. Eu sei que eu peguei e falei, o senhor lembra de mim? Olha a cara de pau, né? O senhor lembra de mim? Só que eu uma crônica com ele, né? Eu acho que é o Dalton, viu? E ele falou, você é o rapaz da menininha? Eu falei, sim. Daí ele me deu um cartão. E daí estava dizendo mesmo que era engenheiro, que não sei o que, engenheiro agrônomo, sei lá. Enfim, daí que surgiu essa crônica. E essa minha obsessão pelo falso Dalton.
que eu fiquei perseguindo, e que ele me perseguiu na biblioteca. O vampiro estava ali, eu sabia que ele estava ali, poderia não ser o Dalton, mas o Dalton verdadeiro estava lá, com suas asas abertas, sobrevoando. Até eu falo, acho que eu acho que eu vou te convidar um dia para a gente escrever um conto a 4 mãos, entendeu? Porque a gente tem que transformar esse engenheiro no Dalton. Ele vai ser o Dalton, ponto final. Então, nem que ele não queira. Mas agora ele vai ser. Então, olha, e quem quiser ler mais crônicas de Fábio Santiago, vá lá no site da Cotter Editorial, que o Fábio tem ele tem um espaço lá onde ele mostra as crônicas dele. Danado. Então, porque me dá uma inveja danada de quem consegue transpor essa magia da poesia até a prosa. Eu acho isso sensacional. Já foi muito difícil para mim sair da dramaturgia para a prosa. Agora, para a poesia, para mim, é impossível. E aí, querido, até para a gente ir mais para não cansar o pessoal, e tem uma pergunta aqui que é do querido Seba Soares, escritor, romancista, contista. Ele pergunta: o que você pensa da arte dos jovens poetas ligados à cultura hip-hop, aos slams? Quantos Rambôs e Fábios transitando ali? O que o escritor publicado poderia lhes dizer? Então, eu acho esse movimento dos slams, da cultura hip-hop, eu tenho um pensamento que sempre falam que poesia ninguém lê, poesia ninguém gosta, poucos editoras publicam, mas quando você vê os slams, você vê o próprio redes sociais, as pessoas postando poesia, lendo, você chega no muro lá, você olha para um muro e tem um poema, ou tem o rosto do Leminski, ou tem sabe? Você vê que a Helena, não sabe? E outros tantos, você vê que a poesia está muito bem, obrigada. Ela eu não sei se a palavra resiste, que está meio desgastada, mas ela está viva. Ela está viva nesses slams, ela está viva na música, seja hip hop, seja a expressão que quiser da música, mas ela tá viva, ela está em todo lugar, ela está transitando, ela é viva. A poesia não está morta, como eles querem que a gente acredite, que ninguém lê poesia, ninguém gosta de poeta. Vamos todos ser chilenos. Né? Mas, sim, né, Dudinha, né? Mas eu acho muito bom e gosto muito, assim, uma coisa que... Você ter falado isso, desculpa, Fábio, desculpa mesmo eu te interromper, mas é muito importante, eu quero muito perguntar isso, eu sempre quis perguntar isso para um poeta. O que você sente quando um editor chega ao vivo para um grupo de pessoas e diz: eu não publico poesia? Eu já ouvi isso também. Eu particularmente acho isso acho um atestado de incompetência do próprio editor. Mas o que é que o teu coração de poeta fala quando você escuta um negócio desse? Eu acho muito triste e muito desrespeitoso também, né? Ser dessa forma. Eu entendo que as pessoas querem, né, tem projetos de que a poesia não vai dar aquele sucesso ou dinheiro esperado, né? Quem edita a poesia geralmente são guerreiros, são pessoas que acreditam na poesia, acreditam nos poetas, acreditam na arte de lançar, de colocar a poesia, não deixar acabarem com isso e transgredir todo esse papinho furado que a poesia não vê, talvez não venda, mas também tem muito livro de prosa que não deve vender. Tem muito romance que deve vender, porque tem muito livro, né? Você escreve muito. Então, tem muito livro. Sim, não é todo mundo que consegue ter o sucesso e a sorte, né? Porque tem aquela coisa. Você tem que ter a sorte de alguém gostar do que você escreveu e
te indicar para ganhar um prêmio lá, a votar em você, dos jurados, por exemplo. São vários livros. Você tem que ter uma puta sorte de alguém olhar e falar, pô, esse livro é bom. Porque são vários, eles estão lendo vários, não é, sabe, é impossível. Então, eu, na verdade, fico bem chateado e o que podemos fazer, né? Escrever mais poesia para essa pessoa e provocá-lo, né? E provocá-lo com a poesia de... Bom, eu mandei meu original para alguns editores que eu não ganhei nem um show-cachorro. E é isso aí, Marcelina. A poesia não se vende. Porque eu acho que sempre o Torquato sempre dizia, eu estou com o Torquato na minha cabeça, o Torquato é um que me enlouquece. E o Torquato Neto, ele sempre dizia, não traia a sua poesia. Criatura, coragem, criatura, e não traia a sua poesia, né? Não, e até essa coisa do hermético, eu estava também hoje com a Ali, eu estou com a Ali também hoje, o Ali Salomão na cabeça, e eu estou com aquela coisa do, como é que é? Putz, eu passei a tarde inteira com essa música na cabeça, esse poema, né, que foi musicado, que é o... ai, meu Deus, agora eu vou esquecer o poema, meu Deus do céu! Não é aquele não chora, o rapaz não é não, é o... como é que é? Como é que é? Que dizem que... Peraí. Que dizem que eu sou hermético. Os que dizem que eu... Não, como é que é? Parece estranho e hermético. É porque eu não dou sopa, eu estou sempre elétrico. Essa coisa do a alucinação musical. Que eu adoro estar ouvindo o Ali, sabe? Lendo. Tem aqui, ó, tá aqui, ó, a antologia do nosso amado, né? Tá aqui em algum lugar. O Ali Salomão, né? Ups, caiu. Aqui, ó, nosso amado. E ele tem, para quem, eu acho que é para quem diz que eu não lembro, mas assim, que eu sou hermético já esqueci. Pronto. Eu vi. A gente vai falar sobre sobre esse suposto hermetismo na seca. A gente vai falar muito sobre isso, né? Então, eu acho que, claro, a poesia ela não se vende e a poesia e tampouco a poesia ela tem um tempo. Por quê? Porque, para mim, toda poesia ela é atemporal, seja em qualquer publicação, em qualquer ano, em qualquer editora. Então, tipo, acho que a poesia é uma coisa muito à parte, né? Tipo assim, muitos dizem que tem o tempo, não sei o que. Eu acho que tem que haver poesia, porque se existe arte na nossa vida, eu acho que tem que haver poesia. Então, ela existe porque é necessário para todos nós. Então, é muito necessária. E a poesia, eu tinha mania de dedicar meus livros, que não eram publicados, mas eu fazia as dedicatórias assim, dos meus originais, e eu sempre dizia uma coisa que é o que eu penso muito sobre isso, que a poesia não se rende. Sim. A poesia não se rende a ninguém. A poesia, ela não se rende, ela não dá sopa. A poesia, ela não só transgride, mas ela é indomável mesmo. Ela é indomável. E os poetas que eu acredito são indomáveis, sabe? São escritores que têm coragem, que escrevem. Escrever já é um ato, né, de coragem, né, e mostrar. Mas... Eu queria te perguntar uma coisa. Tu falou de todo o trajeto dessa tua escrita. No Mar de Sombras, tu tem ideia de qual que é o teu poema, tipo assim, o que tem mais tempo que tu escreveste? Não, tem um poema, Miúde a Miúque, que é bem antigo, bem, desse 96... 91, 92. Tem fragmentos de outras coisas, porque naquela época, por exemplo, eu tinha uma banda fictícia,
que era o Acre Infuso, que virou meu blog, que era a banda onde eu era vocalista e tinha minhas composições. Eu tenho algumas músicas, letrinhas, que eu tinha feito os absurdos. Né? E essa banda era... Então, tem muita coisa desses textos no mar. Muitas coisas que eu fui falando lá e falando, pô, isso aqui, ó... Né? Nós, o Poeta, aquele lá, Nós, o Poeta, que é o... Que eu não lembro mais o poema, porque eu tô aqui o seu livro e eu não lembro. Meus poemas eu não lembro. Se alguém perguntar para mim, Fábio, recite um poema seu. Olha que horror. Eu não sei recitar um poema meu assim de cor, salteado, sabe? Não, mas olha, você falou uma coisa interessante. Por quê? Porque tem gente pedindo aqui para você nos dar uma palhinha de qualquer poema que esteja no Mar de Sombras. Posso ler o PDF aqui, Carlos? Por favor. Porque não, além da poesia, existe uma coisa mais divina ainda, que é a voz do poeta. Então, que é sempre um prazer a gente escutar. Não, e como tu disse que tu é os sonhos de um bebedor de gin de Curitiba. Sim. Que ninguém... Então, por favor, né? Leia alguma coisa para nós. Eu vou procurar aqui. Então, eu já tive muitas conversas com o Carlos sobre isso, né, Carlos? Sobre a leitura, porque eu acho que a minha poesia, o Carlos também já falou para mim, que, Fábio, sua poesia tem muita música. Né? Principalmente Cantos Temporais, Carlos falou muito. Inclusive, a Iana fez uma música belíssima, que a gente é eternamente grato a ela pela música do Transbordamento. É uma lindeza. Eu e a Ângela não paramos de cantar aqui. É uma vergonheira que nós estamos cantando. Parece aquele chorazinho do filho. E ela foi generosíssima, uma bela música. Mas o que tem... O que eu ia falar? Gente, o que eu ia falar? Então... Você vai ler um poema para nós, poeta. Mas fora isso, eu estava conversando, é que a ponte que tem da musicalidade, que eu acho assim, quando eu leio, Carlos, e eu já falei, Dora, vai ser sempre melancolia. Mesmo o poema mais agitado para mim é melancolia. Que lindo. E a minha forma mas a gente deu uma conversa muito clara sobre isso, porque eu e o Carlos já conversamos bastante, inclusive, né? Porque... A questão da oralidade poética. Veste tão bem a poema, né? E como a Iana, porque eu citei a Iana, vestiu o transbordamento tão bem naquela canção, e você ouve pessoas que conseguem fazer isso, e eu acho lindo, e meus poemas, quem quiser fazer, pode fazer, que eu vou ficar muito feliz, mas na minha voz, ele vai ser sempre melancolia. É uma coisa minha que é da forma que eu enxergo mesmo o poema mais absurdamente frenético que eu já escrevi na vida. Vamos lá, senão eu vou ficar falando muito. Mas aí é que tá beleza, poeta. Na sua voz ela vai ser única. Vamos lá. Ops, eu acho que abri o PDF errado. Espera aí. Olha, o Fábio ainda não recebeu os livros, tá? Tipo assim, mas até quarta esse problema vai ser resolvido. Tá bom, gente? Enquanto isso aqui, eu fico aqui, Fábio. Eu fico aqui, ó, namorando. Tá, eu vou... Tenho vamos ler, deixa eu ver. Pode ser o 2? Podem ser 2? Como é que é? Você que sabe, querido. Tá, eu abri aqui a live é sua, o livro é seu, você que manda. A Dora tinha falado do Nada Me Vem de Sobra, então eu vou ler o Santiago de São Salvador. Uhum. Vamos lá, mas eu tenho que molhar a boca. Nada me vem de sobra. Viver nas longas tranças do mar adotado pela poesia. Delírio, meus amigos, o doce jogo de perder-se por aí. Poemas para publicar e escorrer, provocar enxame de palavras, contrair o estômago. Ela tinha o mesmo olhar da poesia, uma medida certa de conta-gotas. A estética das sombras, pavio aceso, vapor nas lentes, suaves borrões de imagens, metapoesia. As nuvens são o jardim do céu. Atravessar a América do Sul embaralhando as palavras. Nada me vem de sobra. Para ser poeta, faz-se necessário tudo isto? Um dolorido, cor de comprimido e sal? Preciso de um começo. O tardio Santiago de São Salvador. Esse é um.
Deixa eu ver o que temos aqui mais rapidinho, aqui para não... No bar de minha intercontinental solidão. Eu estou pegando assim, não estou pegando os favoritos meus, estou pegando o que eu tá passando aqui, tá? Emagrecer a linha, secar a frase, mordiscar os seios da amada sensorial. A garota de dread em mastigada paisagem, tatuagem pouco abaixo do jeans Saint-Tropez. Saliva o voyeur das palavras. Peraí, tão péssimo, hein? É o vinho. No bar de minha intercontinental solidão, preconizo o dry poema enfarinhado. Ranger os dentes até estourá-los, um porre e um beijo, uma lufada de agosto. O ser poeta é um bicho estranho, que resiste e desiste na mesma frase. Ao declinar, são numas. Foi-se com a brisa quente do éter, subiu a montanha em paz. Budarte. Aí, meu querido. Que é uma... Vocês sabem. Não, coisa linda demais. A Jovinela está falando aqui que adora esse poema, então. Já se sinta abraçado, beijado, porque você sabe que Jovina te adora. Eu também. É um amor. É uma coisa absurda. Então, e aí, tem uma pergunta aqui só para do Vitristão 3. Agora que você está publicado, isso é uma ótima palavra. Há uma materialização de sua condição de poeta. Isso muda como você faz poesia, no sentido que isso lhe dá mais segurança e concretude para produzir, ou nada muda? Grande Guilherme, padrinho, grande amigo, cinéfilo, do cinema. Então, eu acho que eu sinto que a minha poesia e o meu fazer literário é o mesmo, sabe? Talvez, claro, o texto vai mudar o meu caminho da minha poesia, por exemplo, se pegar Do Mar, que são poemas, né, que tem uma certa estrutura, para os poemas do Cantos, que é uma outra coisa, mas eu acho que a feitura é a mesma, o processo é a mesma, e eu não sinto, assim, como, agora eu sou um poeta e eu continuo escrevendo o que eu consigo, né? É o que eu consigo escrever, é o que me vem, e como, né, nada me vem de sobra, então é uma luta, né, para vir coisas que sejam minhas, né, que sejam da minha poesia, porque às vezes vem coisas que não são minhas, e que são poemas que caberia para outra pessoa assinar, não eu, talvez bem melhores que os meus, né, mas não é minha voz, entende? Então, que talvez também essa dicção que eu tenha, que eu busco por ela, e que eu escavo aquela folha, aquele poema, aquela rasura, aquela página, até eu achar aquele poema, sabe? Aquela coisa de colher os poemas no jardim, né? Colher versos num jardim de poemas, sabe? Uma coisa assim. Esse trabalho mesmo de artesanato, ele é duro, ele não é, sabe, a gente passa, eu tenho muito material que eu tenho mania, né, como a minha letra é muito feia, antigamente eu fazia isso, eu anotava até um monte de agenda, só que depois eu não entendia nada do que eu escrevi, e aí eu começava a ensinar em cima do que eu escrevi, o que eu escrevi aqui. A minha letra no Word é linda de morrer. Daí eu comecei a fazer isso. Eu comecei a escrever no celular, depois daí eu repasso lá, daí tem uma pastinha, tem muito material e muitas palavras. Eu gosto muito, como eu digo para vocês, de caçar palavras. Eu amo isso aqui. Sabe? Mas você agradou, viu, querido? Olha só, olha só o que é que o nosso Emerson falou. O primeiro que você leu é metalinguístico, tem uma bela sonoridade, é lindo. O segundo é rico em imagens, lírico, impecável. Parabéns, tá vendo? A sua voz agrada, poeta.
né? Tipo assim, existe a poesia que é uma divindade, a voz do poeta é sagrado, e também existe aquele que lê o poeta. Tá? Então, a poesia brasileira precisa ser lida, principalmente a poesia brasileira contemporânea. Temos tantos grandes poetas e poetas, né? Tipo, e que eu acho que o maior bem que a gente faz para a poesia, o que você acha, Fábio? É ler a poesia, não? Tipo, ler poesia. Eu sou suspeito porque eu passei minha vida toda lendo mais poesia, inclusive, do que prosa. Eu também. Eu farejo a poesia, eu vivo farejando, assim, eu vivo na internet, assim, coloco, porra, tem esse autor aqui que é, sei lá, Uruguai, sei lá, Chile, de onde for, mas que eu nunca ouvi falar. E aí eu tento achar as traduções, eu tento achar algum modo de eu conhecer, nem que seja para ler 3 poemas dele. Eu sei que ele existe, entende? Eu preciso muito dessa coisa de conhecer, de estar sempre buscando, sabe? Sempre buscando conhecer alguém. Ó, Binho! Agora você vai ter que responder o Binho. Ó, poetário é um ato de esculpir, enquanto da sua criação é morte e renascimento. Eita, eu tô falando com um escultor. Olha só. Aí ferrou. Então, eu acho que houve mais morte na minha escrita. Houve mais dor, mais... Eu acho que de um tempo para cá ela tem um renascimento. Na minha escrita, ela renasce. Você pega o Mar de Sombras, por exemplo, é um livro que você lê e você vai sair. Você vai ver vários poemas de várias temáticas, ou seja, como quiser chamar isso, e você vai... Algum vai te pegar. Entendeu? Alguma coisa ali. Ele não... Você pode falar, pô, livro do Fábio, mas alguma coisa vai lhe pegar. Eu já fiz teste, lembra que era no e-book, já fiz teste na internet com alguns poemas desse, e eu sei que na época assim, que funcionavam, né? Então ele vai atingir. Eu acho que a poesia que era mais da morte e que eu escrevia por longos anos e fui tirando isso graças a... você vai amadurecendo também, né? E as leituras que você faz, você vai crescendo, e essa morte, mas há sim um fim na escrita, né? Aí vamos para um outro paralelo, que quando você escreve o poema, há uma morte. Porque, por exemplo, meus poemas, tanto que eu não sei, né, de cor eles, porque eu geralmente não revisito depois deles publicados. Às vezes eu até me assusto com algumas coisas que eu escrevi e falo, meu Deus, esse poema é meu, eu escrevi, sabe? Porque aquela coisa eu via muitos certos cineastas, né, que assim, faziam seus filmes e não reviam, o filme morreu, a morte do filme, a morte da palavra. Então, eu, de certa maneira, também tem isso, de certa maneira, né? Esse renascer no outro livro, renascer numa outra escrita, porque quando eu vou, como eu entro no Ventamudos lá e vou para o mar, é um renascimento, o mar não, é um renascimento. Quando eu volto para o mar, eu estou renascendo no mar porque ele era um livro que já estava escrito como e-book, né? E que ele houve mudanças, é claro, e nessa versão agora, né? Física, lindona, caprichada. Merecida. Carinho, né? Mas há um renascimento nela. E assim é com o Cantos, né? Porque é um processo... É trabalho, né, gente? Nós trabalhamos, né? As pessoas acham que o cara escreve, o cara vai lá, escreve qualquer bobagem, solta lá, né? E é trabalho, a gente precisa revisitar, a gente precisa reescrever, a gente precisa ler essa palavrinha que não está legal, vamos mudar, vamos achar um outro caminho, esse ritmo, né? A leitura, quando você escreve, de ler em voz alta, por mais que eu não seja um grande leitor, né, da minha poesia, porque é sempre uma melancolia que me vem quando eu revisito esses versos, por mais que eu não os negue, gosto, inclusive, como não, né? Mas, né, pelo amor de Deus, você, né, é impossível você querer, eu assim, você negar a sua poesia, né? Eu acho que vai fazer outra coisa, amigo, não esquece mais não, né? Porque então, se você
escreve, você tem que ter paixão, né? O Ali também tinha aquela coisa, quem fala de mim tem paixão. Ó, ele tá falando aqui no meu ouvido, aqui, ó. No meu ouvido, o Ali Salomão falando. Sério, tem umas coisas assim, que às vezes eu ouço, alguns poemas, mas eu ouço a voz da pessoa, assim, me vem, às vezes eu tô lendo, por exemplo, eu leio o Carlos, eu vou ler com a voz dele, adoro, eu vou ler com a voz da Dora, porque eu já conheço a voz. Então, vem, assim, vem para mim, sabe? Começa a vir aquela voz, eu falo, putz, e antes eu achava que isso era uma viagem, né? Mas realmente é isso. E o Ali falou aqui, ó, quem fala de E tu não se assustou quando tu leu Me Dê Agosto? Eu me assustei com muita coisa. Eu sou de setembro. Não, e tu escreve Me Deu uma Lufada de Agosto. Vou dizer uma coisa. Essa tua coisa da tempestade, da chuva, do céu cinza, que eu tenho, porque eu tenho Curitiba, eu nasci em Maceió, amo Maceió, mas olha, Curitiba não tem aquele sol maravilhoso me olhando, né? Eu tenho essa chuva, essa tempestade, esse frio. E quando você me mostrava aquilo, eu falava, meu Deus do céu, tem muita coisa aí, né? E como se conversam, né? Tem ali alguns pontos. Quando eu li aquilo, me deu um sopro de agosto, eu pensei, como setembro. Mas é muito interessante quando a gente percebe isso, né? Tu lê o sentimento que a gente tem, a busca que a gente tem na escrita é a mesma. Quando eu peguei Cruviana, eu tive essa mesma sensação. A gente escreve sobre as mesmas coisas, mas cada um do seu modo, da sua forma, né? E eu acho isso na poesia o que tem de mais lindo, né? Para mim é o que tem de mais lindo. Deixa eu só falar então, Dora. Por quê? Porque o Fábio também, ele está vivendo um outro momento também da vida dele. O Fábio, ele foi o meu co-editor do livro de Dora. Ele fez um trabalho magnífico lendo o original de Dora, fazendo uma leitura crítica, ou como queiram falar, não sei, eu nunca defini muito bem o nome desse serviço. Enfim, o Fábio agora está em uma fase de acompanhar poetas que queiram publicar. Então, tipo assim, eu sempre digo para o Fábio, vê aí, entendeu? Faz uma análise, fala com a poeta, com o poeta, e aí diz para mim, tipo assim, eu devo publicar? É isso. Então, o Fábio está nessa fase agora de co-editor, não sei. Mas uma coisa que eu quero ressaltar é o grande respeito pela palavra, né? Porque a gente não precisou fazer, assim, não foi um processo dolorido que nem todo mundo sempre fala, né? Editar um livro que nem parir um filho. Meu parto foi muito natural. Para mim cada momento que eu tive tanto contigo, Fábio, quanto com o Carlos, né? Foram momentos muito, muito prazerosos, né? E que eu via o resultado na minha escrita, e hoje eu estou fazendo um processo inverso, né? Que nem vocês partindo, eu estou tirando a poesia da prosa que eu tinha escrito. Eu passei uns poemas novos pro Carlos, que eu extraí da prosa e eu tirei o que tinha de poesia, porque tinha poesia ali no meio. É que nós, poetas, nós temos aquele grande problema, quando vamos escrever prosa, a gente quer escrever poesia junto, né? O que eu já ouvi, assim, Fábio, é prosa, Fábio. Tá certo, não estou falando que a pessoa está errada, porque, assim, tem que ter uma dose do meu olhar, mas Sim. É prosa, eu tenho que escrever prosa. E isso eu fico me policiando muito. Não policiando aquela coisa, né? Não aquela coisa
opressora, que eu não Sim. gosto, né? Eu fico porque, como poeta, eu tenho a tendência a derramar um pouco de poesia. Até quando cai na poesia assim, aceitável, eu acho muito bom, sabe? Mas o meu medo, eu sempre fico muito atento, na verdade, porque se deixar, eu estou fazendo versinho. Não, mas a gente conversou sobre isso, né? Tanto que eu sou tão apaixonado pela poesia, mas ao mesmo tempo eu sou um poeta medíocre, eu confesso, que a minha prosa, você mesmo falou para mim, muito poética, tanto que eu já coloquei lá no meu livro que eu não sei o que eu faço, não quero saber. Eu sei que pode ser uma poemática ligeira e avexada. É isso que eu faço. Se é prosa, não sei. Vocês decidem. Isso não precisa ter um rótulo, essa coisa fica muito engessada, né? Porque eu me lembro que as primeiras coisas que o Carlos me mandou para que eu lesse, Fábio, eu li, ele me mandou, eu li ali, para mim aquilo é poesia, entendeu? Mas é isso. O que ele quiser, tu pode escrever o que tu quiser e eu vou ler do jeito que eu quiser. Exato. Mas no meu caso, essa não é uma patrulha, mas essa vontade de escrever prosa é minha, sabe? Eu quero escrever prosa que alguém olhe e fale, isso é prosa. Sabe? É uma coisa, é uma luta minha. Sim. De escrever uma prosa que o cara vai dizer, cara, esse cara escreve poesia mesmo? Não, o cara é uma coisa boa. Isso que é a minha luta, entendeu? De chegar e falar, olha, eu sei fazer, eu consigo fazer, né? E é trabalho, né? É trabalho. Escrever, tem que escrever. Fábio, então vamos começar a divulgar aqui o seguinte. Eu sempre peço para quem quer adquirir um livro que adquira primeiro com o escritor, com o poeta. Vocês já podem comprar com o Fábio, até porque quarta-feira os livros estarão na casa dele. Então, eu prefiro um livro dedicado. Eu não sei quanto a vocês, mas assim... quero que Fábio mande para mim um livro dedicado, por favor, tá? Então você vai mandar de volta só para um livro dedicado seu. Então, não importa, eu exploro mesmo. Então é isso. Procure Fábio. Deixa eu até compartilhar aqui, meu Deus, para que vocês... Eu quero parar na fila no dia 16 de julho. Para que vocês não se percam por aí. Aqui, Fábio F. Santiago 006, o nosso querido agente secreto, né? Faltou o 007 aqui. Então, vão lá em Fábio Santiago, procurem e diga, Fábio, quero saber do teu livro. Onde é que eu encontro? E Fábio vai dizer para vocês, você encontra comigo, meu querido. Então, e é isso. E aí, vamos para os finalmente, então, querido, porque o pessoal deve estar cansado já. Sim. Então, eu queria dizer muito obrigado, Fábio, muito obrigado por acreditar na OIA, muito obrigado por trazer a sua poesia para essa modesta editora. Essa editora sabe o tamanho dela, sabe o lugar dela, e por isso que é uma grande honra a gente ter um grande poeta como você aqui na OIA, como também é Dora Lampert e a nossa amadíssima Jovina Benigno, grande poeta, tá? Então que infelizmente não pôde estar entre nós aqui, porque a live tem que ser, né, tipo assim, curta, e eu acho terrível. E você me conhece, Fábio, eu sou um cara que ligo e fico falando 3, 5 horas e tipo, eu não sei mais nem a hora. Então, eu sou como Jovina. Então, adoro falar, adoro conversar.
Então, eu queria te agradecer muito, tá bom? Então, e que é uma grande honra que você possa nos ter doado para ser publicado esses 2 livros seus, tá? E que muito nos emociona, e emociona todos os poetas da OIA, como Dora, como Jovina, enfim. Emerson também, que é poeta, e que eu ainda quero ver as poesias dele. Então, Dora, o que é que você queria falar para o Fábio, para a gente... Eu queria agradecer a oportunidade de poder estar junto com vocês nesse lançamento, né? Para mim foi uma grande honra, né? Porque eu levo o Fábio como o meu padrinho aqui na OIA, né? E muito feliz por ter entrado nessa turminha aí. Muito feliz mesmo. Tá? Eu desejo muito sucesso para o teu trabalho, uma vida muito longa para o teu livro, tanto para o Mar de Sombras quanto Cantos Temporais. E que a tua escrita te leve sempre por caminhos desejados e sonhados. Um beijo. Para vocês. Amada poeta, um beijo para você, Jovina. Vininha, posso Agora a palavra é toda sua, meu querido. Só sua. Eu quero agradecer a Dora pelo carinho, né, que ela tem por mim, e fiquei muito feliz de chegar na sua poesia antes que, né, Carlos me deu essa oportunidade. Gostei muito, fiquei muito emocionado, muito tocado pela sua paixão que você tem pela escrita. Continue escrevendo, né, que é o principal. E muito feliz. Eu tenho que agradecer muito ao Carlos, à Iana, por acolher a minha poesia com respeito, cuidado, né, que eles têm têm e continuam tendo comigo e com a minha poesia. O Carlos sabe que esse ano eu não iria lançar livro algum, eu iria me dedicar ao romance. E uma conversa com o Carlos, ele me fez é recusável nessa conversa, até porque eu sei que ele gosta do meu Intamusa, assim como eu adoro, estou muito ávido para ler seu livro de contos, e isso pesou muito, né? Porque você quer estar perto de quem gosta do que você escreve. Claro, você tem que estar perto de todo mundo, mas quem respeita a sua escrita é sempre muito bom você estar perto de uma pessoa, até porque eu também tenho muito respeito pela escrita dele, assim, gosto, admiro, não sei fazer aquilo, acho brilhante. Então, eu fiquei muito feliz, honrado, e por isso que estou aqui na OIA, estou lançando os meus 2 livros com a OIA, e muito bem abraçado por vocês, né? E eu só tenho que agradecer. E agradecer a todos que estiveram aqui nessa live, né? Que gastaram suas horas comigo, com Carlos e Dora, e com a minha poesia do Mar de Sombras. Muito feliz, muito agradecido, né? Pessoas generosas que deram, né? Perderam suas horas aqui. Não perderam, né? Espero que tenha, né, sido bacana. Saúde para todos nós, todos os bons sabores dessa vida, sigamos bem e que nosso país volte a ter luz, né? Luz, respeito, educação, cultura, saúde, tudo mais, né? Acho que é isso. Muito obrigado. Está sem som, Carlos? Muita gratidão à presença de todos vocês aqui. Eu fiquei muito emocionado. Obrigada. Com a Dora, que me ajudou demais. Eu não estou conseguindo falar direito, porque a Covid está acabando com a minha garganta. E ter a presença aqui de pessoas que eu amo tanto, meus autores, minhas autoras,
Chico Sá, Marcelino Freire, é tudo muito emocionante, né? Então, muito generosos, né? Muito obrigado. Muita generosidade, sim, com certeza. Muito então, obrigado. Um grande beijo para todos vocês. A gente se vê sexta-feira, 21 horas, para o lançamento dessa criança aqui. O novo livro de Fábio Santiago, inédito. Tá bom, gente? Um beijo, um abraço. Tá bom. Obrigado.